Sim, tá voltando. Tô tentando, né? Aqui também caiu a energia. Até a reunião que a dificuldade de levar em casa, só toda conta. Olá, estamos tentando retornar. Aquele vídeo, infelizmente, se perdeu. Mas faz parte, né? Faz parte. Só um minutinho que a gente já retoma, tá ok? Aqui também caiu a energia. Ah, olá. Eu estou compartilhando o vídeo na página da Cia Carandache e já vou retomar, tá bom? Boa noite, Alessandra. Tudo bom? Quanto tempo, hein? Vou dar boa noite também para o Rafael, que eu vi que ele estava lá no outro vídeo e não deu tempo de eu dar boa noite para ele. Tudo bom, Rafael? Espero que sim. Bom, concluindo o que eu dizia, dessa parte da leitura do Evangelho, que hoje falou sobre a humildade e o orgulho, uma das lições, das melhores lições que nós temos para aprender aqui nessa experiência na matéria é justamente o equilíbrio, é não sermos extremistas. E aí nós temos dois extremos, né? A humildade e o orgulho. Assim como precisamos aprender sobre isso, precisamos em tudo na nossa vida usar do equilíbrio. Nossa, mas você fala assim, parece tão fácil. Gente, o grau de dificuldade das coisas ao nosso redor, ele é dado conforme o nosso pensamento. Ele é dado conforme a nossa compreensão do assunto e a forma que nós nos colocamos em relação a esse assunto. Somos nós que damos o peso para as dificuldades, assim como somos nós que damos o encaminhamento para a felicidade. Vamos lá. Nosso encontro de hoje, no curso de Educação Mediúnica, primeiro ano, começa com a aula 9, parte A, que fala sobre mundo espírita e mundo corporal. Manifestações inteligentes. Manifestações mediúnicas ocorreram em todas as épocas da humanidade. Isso está no livro dos médiuns. Pois a mediunidade é um fenômeno natural. E enquanto o homem não compreendia a lógica dos fenômenos, considerava-os como efeito do sobrenatural. Isso então, né, como a gente já falou em outros encontros, desde que o mundo é mundo, a mediunidade é algo que acompanha o homem, assim como a sua sensibilidade, assim como o seu pensamento, né? São coisas inatas de todos, sem distinção. Tá ok? Só que naquelas épocas remotas, como não havia uma compreensão da mediunidade, uma compreensão precisa, muitas das coisas que aconteciam eram tidas como sobrenaturais.
E eu não diria nem só naquela época, né? Até hoje, dependendo da situação, dependendo do local e da vivência, as pessoas ainda têm essa ideia do sobrenatural muito latente, não é verdade? Boa noite, Rodrigão. Fala, querido. Hoje nós estamos aqui nos nossos estudos espiritualistas. Aí segue o texto. Muitos médiuns eram conhecidos como feiticeiros, por possibilitarem a produção de manifestações mediúnicas. Quantos que não foram queimados, né? Quantos que não foram mortos? Quantas vezes nós mesmos já não tivemos que enfrentar uma fogueirinha, né? Ou um daqueles objetos de tortura, né? Da Idade Média, sei lá. Com o advento do Espiritismo, o homem pôde compreender mais claramente as causas da mediunidade e qual a melhor maneira de utilizá-la para o bem de todos. Assim, o sobrenatural foi desvendado, com a percepção de que os fenômenos mediúnicos não derrogam nenhuma lei natural para se processarem, pois fazem parte da própria natureza humana. Aqui ele vai entrar numa partezinha, é curta, eu fiz um resuminho, mas assim, vamos lá, depois eu chego onde eu quero chegar. Há várias formas de ocorrerem os fenômenos mediúnicos. Dentre eles encontram-se os conhecidos como manifestações físicas. É um tipo de mediunidade, tá ok? Que, como todos os demais, sempre aconteceram em todas as épocas da humanidade. No início dos fenômenos que vieram a culminar com o surgimento da doutrina espírita, estas manifestações foram as que mais se destacaram, pois eram mais perceptíveis e chamavam mais a atenção do homem. São as manifestações das mesas girantes e os fenômenos que ocorreram com as irmãs Fox, a partir de março de 1848, já estudado anteriormente. Isso foi necessário para que o homem se interessasse pela mediunidade, para tanto para acreditar na possibilidade de comunicação entre o plano físico e o plano espiritual, como para convidar todos a estudar a mediunidade, a fim de utilizá-la melhor, rompendo com os tabus, os medos, preconceitos que sempre giraram em torno do assunto, tornando o homem presa fácil para mistificadores e charlatões. É engraçado, né? Isso foi lá nos meados de 1800, do século, do ano de do século, né, de 1800, 1848, 1850, 1860. Olha quanto tempo já passou, né? Lá esses fenômenos de batidas, ruídos, tal, começaram a acontecer com mais frequência. Depois começaram a acontecer os fenômenos das mesas girantes, né? Isso tudo pode ser visto no filme Allan Kardec. Quem não assistiu, está no Netflix. Então, aproveite a tecnologia para se inteirar um pouco mais a respeito, né? É um filme brasileiro, um filme nacional, né? Mas feito com muito primor, né? Muito bem feito. E mostra exatamente isso, as reuniões que eles faziam lá na Europa, né, na França especialmente, para falar sobre, para falar não, né, para vivenciar a experiência das mesas girantes. Tá? A coisa começou aí, né? Já existia mediunidade, já existiam fenômenos de efeitos físicos, já existiam as comunicações desde lá dos povos antigos, né? Os gregos, as pitonisas, quando se comunicavam com os deuses, era o quê? Manifestação mediúnica. Né? Naquela época ainda, eu diria que havia um respeito, pelo menos dos gregos,
maior para com as mulheres, porque só elas poderiam fazer as comunicações, né? Depois, as sociedades foram se tornando patriarcais e nós vimos aí quantos sacrilégios foram cometidos, não é verdade? E desde aquele tempo já existia comunicação mediúnica. Na própria Bíblia, né, as primeiras Bíblias que foram escritas falava em reencarnação. Depois, num concílio da Igreja Católica, no ano de 1300 e bolinha, é que determinou-se que a palavra reencarnação não estaria mais na Bíblia. E aí tirou-se, né? Tornou-se proibida a comunicação com os mortos, né? Proibida a título de heresia. E quantas mortes não ocorreram por conta disso, né? E depois, com a Idade Média, quantos médiuns não foram queimados, torturados, por conta disso também, né? Mas, chegando-se aí nos idos, nos meados de 1800, começaram a haver essas manifestações e Allan Kardec, que era um professor, um estudioso, uma pessoa até de renome na sociedade francesa, a princípio foi conhecer essas reuniões a contragosto e depois, como um homem de ciência, foi tentar desmitificar o que aconteciam nessas reuniões, né? O fato é que ele não conseguiu desmitificar. Por fim, acabou se rendendo à comunicação com a espiritualidade e fazendo a codificação que os espíritas conhecem. Tá ok? Vamos lá seguir mais um pouquinho. As manifestações físicas são as que ocorrem através de ruídos, movimentação e deslocamento de objetos. Podem ser espontâneas ou provocadas. Para que possam ocorrer, há necessidade da presença de várias pessoas ou de uma só, que favoreçam a produção do fenômeno. São os chamados médiuns de efeitos físicos. Esses médiuns possuem maior facilidade, por uma disposição orgânica, para doar o ectoplasma. Certo? Isso aí a gente leu na semana retrasada também, né? Aquela caneta está imóvel ali na mesa, né? Com o ectoplasma, o médium envolve a caneta e consegue fazê-la se movimentar ou até, né, flutuar, sair no ar, através do envolvimento que ele faz pelo ectoplasma, ok? Vamos seguir mais um pouquinho. Além dessas espécies de manifestações físicas, mais tarde o homem percebeu que várias outras também poderiam ocorrer, seguindo este mesmo princípio, como a levitação, transporte de objetos, a materialização, a voz direta e etc. Após a observação das manifestações físicas, tornou-se indispensável considerar que direcionava os movimentos das mesas de forma que demonstrassem inteligência. E todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Então, o que começou como uma brincadeira
né, nos salões franceses, das mesas rodantes, das mesas girantes. Após a observação e estudo, começou-se a perceber que havia algo a mais, né? E o mais significativo dos fenômenos, por meio de pancadas, respondiam sim ou não, através de um determinado número de pancadas para cada uma das respostas. Então, eles começaram a fazer perguntas para as mesas. E aí, conforme a mesa batia no chão, tinha o sim ou o não, ok? Depois disso, resolveram melhorar a técnica. O mesmo se deu para as letras do alfabeto, possibilitando a comunicação de palavras e frases, num processo, obviamente, muito demorado, né? Porque aí os médiuns sentavam em volta da mesa, punham suas mãos por sobre a mesa, né? E aí ficavam concentrados, daqui a pouco a mesa começava a se mexer, ou a bater no, né, levantar um pouquinho, bater no chão e tal. E aí eles começavam a fazer perguntas e colocavam um alfabeto no chão para a mesa responder a pergunta. Então você imagina aquilo, o transtorno que era. Haja visto que não eram mesas igual essa minha, que eu me mexo na cadeira e ela balança o notebook. Eram mesas de madeira pesadíssimas, né? Da França de 1800 e bolinha. Então, imagina o transtorno dessas comunicações, né? Posteriormente, adaptou-se um lápis no pé da mesa, sobre a folha de papel. Depois diminuíram mais ainda o tamanho das mesas, usaram cestas de vime e, finalmente, pranchetas. Tudo isso facilitou e muito a escrita das mensagens, até que perceberam a inutilidade desses objetos todos, quando o próprio médium começou a segurar o lápis, escrevendo sobre o impulso de uma vontade alheia à sua, de uma outra inteligência. Muitos duvidavam que as ideias expressas não fossem do próprio médium, porém, a experiência demonstrou que as mensagens apresentavam conteúdos que não estavam de acordo com o pensamento do médium, assim como muitas vezes fora do seu alcance intelectual, redigido em outras línguas ou que relatavam fatos por ele desconhecidos. Isso é muito interessante porque muitas vezes, quando nós estamos iniciando as nossas atividades mediúnicas, nós temos muito medo de estar mistificando, né? Ou estar praticando, como é que chama? Daqui a pouco eu lembro a palavra, mas quando é o nosso próprio espírito que está se comunicando, né? Atinge-se uma esfera de compreensão superior que nós já temos, está aqui dentro, esquecida, guardadinha, e que num momento assim de transe mediúnico nós podemos ativá-la. E aí, até hoje, assim, médios iniciantes têm, por um período, esse receio, né, de estar mistificando. E muitas das vezes a gente começa a entender o processo quando a gente passa por experiências assim, tá? Quando eu fazia escola de médiuns, no primeiro ano você aprende a fazer relaxamento, você aprende a fazer meditação, você, né, tem uma série de exercícios e coisas que para você entrar em sintonia com a espiritualidade, né? E aí depois você começa a ir para o exercício
mediúnico em si, né? E aí, no centro kardecista é aberto para ou você ficar lá no seu lugarzinho e tentar desenvolver a psicofonia, ou a clarividência, ou a audiência, né? Ou você é convidado a ir para a mesa, né? Você é convidado, né? Você sente em si um convite, uma vontade de ir para a mesa, para ver se você pode vir a trabalhar com a psicografia. E eu fui, né? A gente foi e é muito interessante, porque eu tenho até hoje guardado todas as psicografias, né, que a gente teve a oportunidade de vivenciar. E no começo sai aqueles garranchos, sabe? Aqueles exame de coração tudo rabiscado e tal, né? Hoje, assim, quando o pessoal está aqui no grupo, nas reuniões presenciais, a gente já logo explica que, por vezes, não há essa necessidade, né? Por vezes a gente pode pular algumas etapinhas na hora do desenvolvimento e da prática desse exercício. Mais para frente a gente vai estar abordando isso aí novamente, tá? Mas naquela época não foi passado isso, né? Então a gente começava todo aquele processo de concentração e ver se vai, se não vai, né? Fecha o olho e fica ali com a canetinha, né? Aí sente o tremor no braço, na mão, etc e tal. E sai aqueles garranchos, tal, né? Você não entende nada, você fala, meu pai do céu, né? E só que em dado momento veio a intuição, né? Não precisa ser assim. Ouve o que eu vou te falar e escreve. E aí começou, né? E aí, para não fugir muito do assunto, eu vou resumir. Em dado momento eu falei, mas será que é meu? Será que não é? Porque é muito parecido com, muitas vezes, com o meu modo de pensar, né? E no terceiro ano eu questionei o professor a respeito disso, né? O orientador do curso. E aí ele falou assim, Darcio, vamos fazer uma experiência? Eu falei, vamos. Era o período prático, tinha oração de abertura, era meia hora, né? Então tinha oração de abertura, período de desenvolvimento da prática mediúnica e oração de finalização. Então esse período era no muito uns 20 minutos, né? 5 da oração de abertura, 5 da oração de encerramento, uns 20 minutinhos aí para fazer a atividade mediúnica, né? E aí esse orientador virou para mim e falou assim: se eu te der folha e papel agora e te der 20 minutos, você consegue escrever 4, 5, 6 páginas corridas, com textos diferentes, com, sabe, informações diferentes nesse período? Aí, né, tem aquela fichinha, falei, não. Aí você começa a perceber que de fato há uma, uma inteligência utilizando a sua matéria, né? Por quê? Vamos deixar uma outra coisa bem clara do porquê de estarmos falando isso. Mediunidade não é um bicho de 7 cabeças, tá? Diferente do que muitas vezes a gente pensa, o seu espírito jamais vai sair do seu corpo para outro espírito vir fazer a manifestação mediúnica. A gente sempre fala aqui, né, que incorporação é um termo muito errado que se utilizou para falar de manifestação mediúnica. Por quê? Nenhum espírito vai
tomar o lugar do seu corpo. Nenhum, tá? Muitas vezes o médium está lá, iniciante, né? Fecha os olhos, se concentra, fica esperando que vai ter um tranco, vai ter um choque, vai ter algo brusco para que o seu espírito saia e o outro, pum, entre. E aí, né, tum, como às vezes até a gente vê em filmes, né? E não é assim que ocorre, gente. Não é assim. Nem quando é na Umbanda, no Candomblé, em qualquer outra denominação espiritualista. Ok? Não precisa ser desta forma. Tá? O que acontece? Sempre, qualquer tipo de manifestação, os espíritos, os guias, os mentores, a entidade que vai usar da sua matéria para fazer a comunicação, ela está próxima. Em alguns casos, nem tão próxima assim. E ela vai atuar única e exclusivamente no seu mental. Ela não vai entrar no teu corpo, não. Ela vai atuar no seu mental. Você estando concentrado, aquele espírito irá passar a mensagem que ele precisa, você irá captar mentalmente. Não é pelo ouvido aqui externo, não é pela orelha, ou ouvido mental. Da mesma forma, a psicografia, né? Antigamente tinha aquela escrita direta, né? Em que você, por não ter essa ferramenta de que você pode facilitar a comunicação, você acabava dificultando a comunicação do espírito, porque ele era obrigado, né, pegar a sua mão, né, e meio que te fazer, forçar a barra para você escrever o que ele tinha para passar, tá? Mas não tem essa necessidade. Muitas vezes você pode fazer a psicografia também captando a informação aqui no mental e simplesmente trazendo para o papel, de uma maneira bem sutil e bem tranquila. A mediunidade é algo tranquilo, não é algo para ser penoso, doloroso, terrível, assombroso. Não, já foi o tempo disso. Basta o quê? A sua predisposição em estudar, aprender o mecanismo e se entregar sabendo que é um processo que não tem mistério, não tem o fantástico, o fabuloso, tá? E que basta a sua predisposição, sua boa vontade, ele ocorre naturalmente. Vou botar a musiquinha aqui, né? É deixar a musiquinha de lado. Boa noite, Leandro Barbieri, pai Leandro. Tudo bom, meu querido? Estamos aí, mais uma vez aí, falando um pouquinho sobre mediunidade, seus mecanismos, né? Vamos para a parte B do nosso encontro, do nosso estudo, que fala sobre as manifestações espirituais. Nas searas espíritas, a maioria dos trabalhadores inquieta-se pelo desenvolvimento imediato das faculdades mediúnicas incipientes.
Todavia, a mediunidade não se resume em manifestações exteriores, e sim no aprimoramento interior de cada ser, através do conhecimento e do amor, as duas coordenadas que possibilitam a efetiva evolução até a condição suprema de espírito puro. Nossa, não preciso mais incorporar? Precisa sim. Precisa sim, porque, né, o trabalho com a incorporação é uma forma também de se aprender isso que nós acabamos de ler, né? No trabalho com a incorporação, você pratica a humildade que caiu no evangelho desta noite, que ficou lá no primeiro vídeo que deu pau. Nós falamos, o texto do evangelho foi a humildade e o orgulho. No trabalho com a espiritualidade, você aprende que você é um mero instrumento. Sua vontade, seu orgulho, a sua altivez, tudo dão passagem ao lado. Né? Isso sim, de fato, você tem que pôr de lado para que você seja apenas uma ferramenta da espiritualidade. Aí começa o seu trabalho em torno da humildade. Muitas vezes a gente vê a palavra humildade carregada de um peso desnecessário, sabe? Eu tenho que ser humildezinho, eu tenho que demonstrar para todo mundo que eu sou uma pessoa boazinha, eu tenho que praticar coisas boas para que os outros vejam que eu sou bonzinho. Não, meu amigo, isso não é humildade, isso é vaidade, isso é orgulho, querer ser melhor. Humildade é você saber o seu lugar, saber onde deve se portar e fazê-lo com amor. Eu vou ler novamente esse parágrafo para que ele fique bem gravado para nós todos. É o que eu sempre falo. Por vezes tem que ter alguém conduzindo, né? Então aqui nessa reunião, nesse espaço, nesse momento, eu sou apenas um fio condutor. Mas, mais do que isso, um aprendiz. Talvez o que mais preciso estar aprendendo sobre essas lições. Por isso, talvez, de estar nesta posição, né? Para que eu possa estar rememorando, para que eu possa estar estudando para poder passar, estudando novamente, junto e estudando para poder de fato absorver. Nas searas espíritas, espiritistas, espiritualistas, umbandistas, candomblecistas, quimbandistas e todas as outras que envolvem espiritualidade, a maioria dos trabalhadores inquieta-se pelo desenvolvimento imediato das faculdades. Qual é meu orixá de cabeça? Qual é o tipo de mediunidade que eu tenho? Que eu quero desenvolver todas. Todavia, mediunidade não se resume em manifestações exteriores. Não é aquilo que é para mostrar para os outros. E sim, no aprimoramento interior de cada um de nós, através do conhecimento e do amor. Entenda bem, conhecimento e amor não é saber a Bíblia de cor, não é saber 487 pontos de Umbanda, não é saber todas as ladainhas da Jurema.
não é saber todas as cores de vela, para que serve, qual a função, qual é o banho, Isso também é importante. Isso é o que te dá base, isso é o que te dá sustentação. Mas conhecimento vai além. Conheça-te a ti mesmo. E amor. Amor, quem acompanha os nossos encontros, não só os virtuais que começaram este ano, mas quem está junto aqui conosco há 6 anos, e não só aqui, mas em outros lugares que tivemos a oportunidade, o privilégio de conhecer antes de estarmos na Cia Carandache, vai sempre estar ouvindo eu falar de amor. Não falar como um sábio, mas como um interlocutor, como um aprendiz, como alguém que está buscando beber desta fonte. Porque esta é a fonte que nos leva além. As duas coordenadas, conhecimento e amor, as duas coordenadas que possibilitam a efetiva evolução até a condição suprema de espíritos puros. Também não há que buscar destaque em nenhuma das diferentes espécies de mediunidade, querendo o médium, por exemplo, ser um grande vidente ou um grande psicógrafo, pois isto seria fruto do orgulho e da vaidade. Vícios que, antes de tudo, devem ser combatidos pelo verdadeiro aprendiz. O que deve buscar constantemente é o progresso espiritual resultante do esforço e do trabalho de cada indivíduo. Não existe um tipo de mediunidade mais importante do que outro. É importante que o médium, com a faculdade definida, se conscientize do espírito de responsabilidade de sua tarefa, com dedicação sincera e fraternidade pura, para que seu mediunato não se torne improdutivo. Muitas vezes nós vemos amigos, irmãos de caminhada, preocupados, com quantas rodas vai ter a saia da baiana, com quantas vias vai andar no pescoço, ou a cor do seu turbante, qual o título que irá ostentar dentro da seara espiritual entre os encarnados. E esquecendo-se da essência, do básico, daquilo que realmente importa, que é a sua dedicação, a sua presteza. Presteza, entenda bem, não é que você tem que estar 24 horas a serviço da espiritualidade. Porque se você precisasse ficar 24 horas a serviço da espiritualidade, você estaria desencarnado, você não estaria encarnado, certo? Você veio aqui viver essa experiência na matéria para viver esta vida aqui e agora.
Porém, você pode ter a oportunidade de rememorar lições através dos estudos sobre espiritualidade, não importa o segmento ritualístico que você se adeque, mas não para viver isso 24 horas da sua vida, não. Como dissemos lá no começo, tudo é uma questão de equilíbrio, que é uma das maiores lições que nós viemos aprender na vivência na matéria. Segundo Emmanuel, os mentores de um médium, por mais dedicados e envolvidos, não lhe poderão tolher a vontade e nem lhe afastar o coração das lutas indispensáveis da vida, em cujos benefícios todos os homens resgatam o passado delituoso e obscuro, conquistando méritos novos. Vamos só resumir essa frase longa de Emmanuel. Não pensa, cidadão, que sendo médium você vai ter algum privilégio, porque você não vai. Muito pelo contrário. Quanto mais se aprende, mais se é cobrado. Não é? O médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Pela sua própria iluminação. Não é a iluminação do outro. A iluminação do outro, você vai ter dia e horário específico para fazê-la. No dia de gira ou no dia de atendimento do centro kardecista, né? Agora, a sua iluminação própria, essa é o tempo todo. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. O Consolador, página 392. Não basta saculejar e receber espírito. Não. Essa é a parte mais fácil. Saculejar, fechar os olhos, saculejar e receber espírito. Essa todo mundo faz. O que vai te diferenciar e o que vai diferenciar o seu trabalho como médium são as virtudes que você carrega. São as coisas que você conseguiu absorver, se melhorar, e aí você tem condições e propriedade para ser uma ferramenta para a espiritualidade, a que essa possa orientar outros irmãos encarnados a fazerem o mesmo processo que você está fazendo. Certo? Emmanuel também destaca que o apostolado mediúnico é repleto de dificuldades. O primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. Frequentemente é o personalismo, é a ambição, a ignorância ou a rebeldia no voluntário desconhecimento dos seus deveres. Fatores de inferioridade moral que, não raro, o conduzem à invigilância, à leviandade e à confusão dos campos improdutivos. Nossa, eu posso estar trabalhando como médium, recebendo espíritos diversos e estar
não produzindo nada de útil? Ou temos visto vários fazendo isso ultimamente. A gente faz assim, às vezes num tom de brincadeira, mas é muito sério. É muito sério isso. É preciso que a gente esteja sempre verificando a nossa utilidade para o plano espiritual. Inclusive que a gente entenda que eles é que estão aqui para nos ensinar, e não o contrário, como muitos pensam e agem, o que é o pior. O segundo inimigo mais poderoso do apostolado mediúnico não reside no campo das atividades contrárias à expansão da doutrina, mas no próprio seio das organizações espiritistas, constituindo-se daquele que se convenceu quanto aos fenômenos, sem se melhorar. Aqui no texto eu fiz 2 parênteses, tá? Porque tanto no primeiro inimigo, quanto no segundo inimigo do apostolado mediúnico, ele se apega por ser kardecismo, né? O kardecismo ser embasado no Evangelho, ele se apega muito ao Evangelho. Tá? Como nós somos espiritualistas e não nos restringimos apenas ao Evangelho, eu mudei um pouquinho. Tá? Por quê? Porque onde ele coloca aqui da gente se pegar ao Evangelho, ele coloca de uma maneira da gente buscar a nossa melhora, a nossa reforma íntima, a nossa mudança, né, de valores, de etc. E isso nós podemos fazer estando na posição de cristãos, estando na posição de muçulmanos, de budistas, de candomblecistas, de umbandistas que não aceitam o cristianismo em sua doutrina, estando na posição de ateus, em qualquer posição. Isso independe de religiosidade. A pessoa que muda por temor a Deus, ela não está mudando. Ela só está temendo. O que é muito triste e o que é uma perda de tempo sem tamanho, né? Por fim, diz aqui, o mediunato, mediunidade, o medionato, portanto, não se resume apenas no exercício puro e simples das diferentes faculdades. Não se resume porque tem gente que utiliza a sua mediunidade de maneira profissional, sem vínculo nenhum com uma religiosidade, entendeu? E não estamos dizendo aqui se está certo ou está errado, não. Tá? Seguindo, o mediunato, portanto, não se resume apenas ao exercício puro e simples das mais diferentes faculdades, porque exige, antes de tudo, o trabalho e o sacrifício, com amor, na sublime tarefa de vivenciar a sua melhora interior. Enriqueça o homem a própria iluminação íntima, intensifique o poder espiritual
através do conhecimento e do amor, e entrará na posse de tesouros eternos, de modo natural. Emmanuel em Pão Nosso, lição 162. Puxa vida, assim você dificulta a minha vida, porque eu pensei que era só a gente chegar no centro ou no terreiro, se concentrar na musiquinha light ou no som do atabaque e incorporar. Meu amigo, minha amiga, essa é a parte fácil da história. Essa é a que qualquer um faz. A grande questão é, você está fazendo isso com primazia? Ou você só está fazendo por fazer, porque é bonito, porque sente vontade, para os outros verem o quanto você é pseudo-espiritualizado? E qual o uso? Uso no melhor sentido de aprendizado que você está fazendo disso? Você está sendo uma ferramenta que, de fato, está tendo uma imensa utilidade para a espiritualidade, ou uma ferramenta sem corte algum, que mais atrapalha do que ajuda, que mais fere a mão do condutor do que corta o que precisa se cortar. Aqui na Cia Carandaço nós deixamos sim todas essas reflexões a que sejam feitas. Porque, como diria o Sr. Sete Encruzilhadas, diga-se de passagem, está bem próximo hoje, aqui nós não precisamos de médium para saculejar e receber espírito e ficar dando trabalho. Nós precisamos de médiums que venham e se entreguem. Para se entregar, você primeiro precisa entregar a si próprio. Você só passa para fora aquilo que você tem. Você não é papagaio de espírito. Quem se coloca nessa posição de papagaio de espírito, muitas vezes repete o que deve e o que não deve. E repete de forma mecânica e automática, sem absorção. E qual a validade disso? Nenhum. Aqui nós queremos sim que você seja um médium pensante, um médium questionador, um médium que entenda o processo e que saiba executá-lo, não vou dizer com maestria, mas com um coração cheio de boa vontade, que aí sim você já será um grande facilitador para o trabalho da espiritualidade. Você se tornará uma ótima ferramenta. É apenas isso que nós somos. Mas só que com um porém, né? Uma ferramenta que tenha a oportunidade
de absorver conhecimentos que lhes serão de um profundo valor. Tá certo? Vamos para a terceira parte do nosso encontro de hoje, que é o desenvolvimento mediúnico não prático, mas que nós vamos passando a teoria para depois, na devida oportunidade, podemos fazer a prática já com o conhecimento. Isso é algo que nós deveríamos aproveitar muito. Eu busco aproveitar o máximo que posso. Por quê? Um médium que tem conhecimento, que ele absorve, que ele assimila, que ele degusta aquela informação, aquilo fica gravado no seu HD. E o meu HD é grande, né? Então, a gente vai pondo mais informação. E aí, na hora do trabalho mediúnico, a sua base é forte. Tudo aquilo que a gente até comentou hoje, né? Sobre o fenômeno, o maravilhoso, o sobrenatural, que poderia ser algo a te derrubar no momento onde a sua sintonia não está muito boa, acaba tendo uma força muito menor, porque a sua base, a sua estrutura é forte. Então, mesmo quando a gente brinca aqui que é o desenvolvimento prático mediúnico sem prática, é muito bom. Por quê? Você está tendo a teoria daquilo que você vai pôr em prática futuramente. Não importa nem se não vai ser aqui na Ciacarandache. Pode ser em qualquer outro lugar. Olha, vamos resumir aqui. Deixa eu ver a hora ali para não atropelar os assuntos. Vamos resumir aqui uma outra historinha. Graças a Deus, eu tive essa história, essa escola maravilhosa, que começou com o kardecismo, começou com esse mesmo livro, começou com 5 anos de escolinha, né? Escola de médiuns. Olha, o cara vai aprender a ser médium. Não, vou desenvolver as técnicas. Eu vou absorver conhecimento e saber como aplicá-lo, né? Depois disso, migrei para a Umbanda, comecei a andar junto, né? Que eu nunca, graças a Deus, abandonei os estudos. E não, eu tive assim bem menos dificuldade para me iniciar na Umbanda e graças a Deus também tive uma escola maravilhosa logo na iniciação em si, né? De ter a aproximação com os guias, o contato e tal. E tive a oportunidade de desenvolvimento e do trabalho por um longo período, em um período de 2 anos de desenvolvimento, de conhecimento, etc. Depois um trabalho de mais de 8 anos em um terreiro lá em São Paulo. Quando eu saí desse terreiro, me afastei, fui morar em outro local, longe e tal, fui conhecer um outro lugar. Era um terreiro maravilhoso. Acho que é Campo Limpo, não sei. E muito regrado, sabe? Bonito de ver. E aí, a primeira vez que eu
Entrei no terreiro, né? Conversei com o caboclo e o caboclo me convidou para entrar para a corrente da casa, né? Coisa que normalmente não acontece, principalmente nessa casa que era muito regrada. Eu precisaria aí, no mínimo, uns 6 meses frequentando o terreiro para receber o convite. Na primeira noite que fui, recebi o convite. Por quê? Há uma bagagem espiritual. Eu não sou melhor do que ninguém, mas há uma bagagem espiritual que a espiritualidade observa. Não era aquele médium que estava ali na minha frente, mas o caboclo que estava atuando com ele percebeu. Não é no Darcy o pobre mortal, mas junto do que eu absorvi e junto de quem estava próximo também comigo. Fomos para a escolinha. Teve a parte teórica e depois teve a parte prática. Lá era um centro bastante tradicional. Como é que era feito a puxada? Coloca-se o médium para rodar. Muitos centros ainda hoje fazem isso, né? Coloca-se o médium para rodar literalmente, para ver se ele entra na sintonia daquela espiritualidade ali presente, né? Na sintonia de teus guias, né? E estávamos lá concentrados, aí põe de um, põe do outro, põe do outro, põe do outro, põe do outro, chegou eu. No que o expositor lá, a pessoa que fazia essa parte prática, veio já para pôr a mão na minha cabeça, para me puxar para o meio da roda para eu rodar, eu falei, com licença, eu já incorporo, o caboclo está aqui do lado. Posso chamar? Posso decidir, né? Chamar não. Posso dar passagem? Ele olhou para minha cara e falou, fique à vontade. Caboclo veio. Sem maiores melindres, sem aquela necessidade de rodar, de muitas vezes o médium, né, por desconhecer, acaba caindo, acaba às vezes até se machucando. Mas por quê? Porque já havia todo um aprendizado, todo um conhecimento. Então, daí a importância de se saber, né? E no nosso desenvolvimento mediúnico de hoje, nós vamos para a quarta fase do PACEM. Para quem está pela primeira vez, o PACEM é uma ferramenta desenvolvida pelos espíritas para a manifestação mediúnica. Tá? É uma palavrinha, deixa eu escrever ela aqui. Eu não sei se vai sair ao contrário ou não, né? Porque às vezes essas câmeras às vezes pegam ao contrário. PACEM. P-A-C-E-M. P, percepção de fluidos, que nós já falamos aqui, em outros vídeos. A, aproximação à espiritualidade. C, contato do amigo espiritual que vai nos auxiliar no nosso aprendizado para trabalhar com mediunidade. E envolvimento. Então, vamos ao texto do que fala a respeito do envolvimento. O instrutor espiritual, por si mesmo ou por uma terceira entidade, procurará assenhorar-se, primeiramente, da mente do médium,
envolvendo em seguida, caso possível, todo o seu perispírito, conforme o grau de afinidade que existir entre ambos. Puxa vida! Isso acaba de vez, né? Com o tranco, o saculejo, ou sai fora que eu tô chegando. Estamos lá, né? Sentamos, fechamos os olhos, fizemos a percepção de fluidos, onde aquele espírito que está aqui já jogou fluidos aqui na minha direção e eu estou aqui concentrado e percebi, né? Pela forma que eu senti os fluidos, por exemplo, que é a aproximação de seus 7 encruzilhadas, que falamos dele hoje, né? Então, percebi, por exemplo, aquela, sabe, o ar se tornar mais denso ao meu redor, né? Porque é uma ferramenta que ele utiliza para mostrar, olha, sou eu. Não há nada de magnífico nisso, tá bom? Aí houve a aproximação fluídica. Não precisa necessariamente seu set estar aqui e aí ele deu um passinho para frente. Não. Tá? É a aproximação perispiritual. Aí é feito o contato perispírito a perispírito. O que muitas vezes as pessoas entendem como aquele choquinho, né? Como um estremelique, mas que não há de fato a necessidade de ser assim. Porque com o tempo e com a prática dessa ferramenta, a coisa é espontânea, é rápida, né? E aí tem o envolvimento. O envolvimento, o set não vai chegar, como é que se diz? Para a gente visualizar, ele não vai chegar com a capa dele, me abraçar e me envolver. Não precisa. Né? Ele procurará assenhorar-se primeiramente da minha mente. Não vai tomar conta, não vai roubar, não vai entrar. Sintonia, meu amigo, sintonia, minha amiga. Envolvendo em seguida, caso possível, todo o meu perispírito, conforme o grau de afinidade que existir entre ambos. Ah, mas aí você vai falar que os guias, eles são nossos amigos, eles são colegas de trabalho. Muito mais do que isso. Sim, são muito amigos nossos. Vamos desmitificar aquela imagem errada que fazemos de que muitas vezes colocamos os guias em postos altíssimos. São espíritos como nós, numa condição mais plena, porque não está envolto na matéria, que muitas vezes poda o sentido pleno, nossos sentidos de forma plena. Tá? Mas são amigos, são companheiros de jornada, que vêm nos auxiliar, que vêm nos ensinar, que vêm aprender junto com a gente. Jamais alguém num estado acima e jamais, principalmente, alguém que traz certa prepotência junto de si, pronto a nos castigar, como por vezes vemos, né? Isso é uma teatralização desnecessária, totalmente desnecessária. Nos dias de hoje, muito mais. Tá? Quanto mais intenso e integral for o envolvimento, maior será o grau de inconsciência do transe. Esse é um ponto.
Porém, nos apeguemos ao ponto seguinte. Nos casos de mediunidade consciente ou semiconsciente, o envolvimento não passa do primeiro ato, bastando efetuar o envolvimento mental, que pode ser feito em presença ou à distância, sem medida. Mas espera aí, Dácio, espera aí. Aquele guia de Umbanda, como é que fica quando ele vem e ele retorce alguma parte, né, física nossa fica retorcida, a voz muda, né? Seu sete. Quem já viu o seu sete chegando, quando ele chega com vontade, fala, nossa, né? Muitas vezes aqui em nossos estudos, em nosso grupo, seus sete encruzilhadas vêm e ninguém percebe a presença dele. Entende? Ah, mas há uma necessidade de vir, então, quando às vezes vem, né, batendo no chão, falando com aquela voz embargada? Há uma explicação, há um motivo para isso? Sim, com certeza há. Né? Por vezes, o grau evolutivo dos espíritos encarnados no todo, se você, por vezes, chegar num terreiro, o médium concentrou, fechou os olhos, incorporou o guia, principalmente os guias de esquerda, né? E começou a falar assim normalmente. Ali não tem espírito. Por vezes, o teatro, entre aspas, é necessário até para isso. Para que aquela pessoa, de fato, que está vindo em busca de uma ajuda, às vezes o grau de, né, conhecimento, aprendizado, vivência, ou até de perturbação, cada coisa no seu devido lugar, em que aquela pessoa se encontra, se aquela entidade não se apresentar dessa forma, ela não consegue entrar na sintonia daquela pessoa. Tá? Mas isso não significa que tenha que ser assim sempre. Tudo é uma questão de aprendizado e prática. Um dos obstáculos nessa fase é o bloqueio que o médium coloca em si, por achar-se ridículo, ou então achar-se missionário de Jesus. Os dois extremos levam a um comportamento antinatural para perceber ou sentir o envolvimento. Mas como assim? Sim, muitas vezes o médium tem vergonha. Chega até esse momento, quando chega nesse momento ele trava. O momento de entrega. O médium trava. Né? Eu não diria que nem só por achar-se ridículo, muitas vezes por medo também, né? Medo do desconhecido e etc e tal. Né? E essa parte que eles frisam aqui, achar-se missionário de Jesus, isso é muito grave. E isso nós estamos vendo ultimamente de forma muito latente. Quantas e quantas mensagens salvadoras não têm aparecido neste período? Seres intergalácticos, seres superpoderosos, seres, sabe que... São os missionários. Coisas que, por vezes,
um espírito realmente que traz uma mensagem edificante, vem de forma simples, de forma humilde, como foi dita hoje no Evangelho, fala palavras fáceis e dá recados curtos. Isso. Tudo isso são reflexões para a gente pensar, principalmente enquanto médiuns atuantes. No envolvimento, o médium sente seu corpo físico como rodeado de uma luz, uma energia que ele não sabe explicar de onde vem, nem como se processou. Vamos lá retomar o nosso passeio. Eu juro que da próxima vez eu faço um negócio mais bonito, tá? Então, primeiro, o médium percebeu os fluidos, depois foi feita a aproximação, depois foi feito o contato. Agora estamos estudando sobre envolvimento, que ainda não é a manifestação. É só o envolvimento. Aqui, tá aqui. Tá? Então, seu Sete que estava aqui, como poderia ser um mentor, como poderia ser qualquer outro guia, tá? Como poderia ser um obsessor, no trabalho de desobsessão, bem orientado pelo plano espiritual, ponto. Ele, nessa parte do envolvimento, ele começa a tomar conta do processo mental. Aí ele vai tomar conta da tua mente? Não. Ele só vai te demonstrar que ele já está presente e já está apto a passar comunicação. Como se tivesse também verificando se você está apto a dar a continuidade. Ok? E, por vezes, nesse momento, é como se você sentisse esse abraço, porque a energia ao seu redor, tudo aquilo já fica muito propício para o próximo passo, que é a manifestação em si. Tá certo? Mas a manifestação em si vai ficar para o próximo encontro. Isso se não tiver revisão, né? Porque às vezes tem umas revisões aí no meio, né? E é isso aí, meus amigos. Vamos agradecer a espiritualidade por mais esta oportunidade que tivemos hoje, estarmos juntos, estarmos trocando ideias, mesmo que, né, a participação seja bem pouquinho aí nos comentários, né? Eu vi bastante gente, Rafael colocou bastante nomes ali, depois eu vou passar aqui também para o livro de orações. Se alguém mais quiser, pode estar pondo, que depois eu anoto. Mas é sempre um prazer e uma felicidade muito grande estarmos aqui falando sobre vivência, né? Vivência, aprendizado para todos nós, experiências junto com a espiritualidade. Vamos então nesse momento buscar elevar as nossas mentes com os nossos olhos abertos e imaginarmos que estamos segurando em nossas mãos, que aos poucos começam a plasmar-se em nossas mãos um botão de rosa.
Imagine calmo, as folhas, não precisa ter espinho nenhum, as pétalas, o bulbo. Imagine uma rosa na cor que você quiser. Imagine ela viva, radiante, cheia de luz. E mentalmente, vai imaginando e depositando energias de amor, de saúde, de equilíbrio, de harmonia, de positividade, de felicidade e de todos os bons sentimentos que você consegue imaginar para esta rosa. Isto também é prática mediúnica consciente. E aí, segure esta rosa com muito cuidado, com muito carinho, e imagine como se estivesse deixando que ela espalhe o seu cheiro por todo o redor. Se deixe contagiar pelo cheiro desta rosa, que ela possa ter um cheiro agradável às suas narinas. E que este cheiro, este odor tão gostoso, tão sutil, tão suave, possa ser agora levado pela espiritualidade da sua rosa, da minha rosa, da rosa de todos que acompanham o nosso vídeo neste momento, possa ser levado para aqueles que não podem acompanhar, que se encontram no leito de hospital, no sanatório, no manicômio, num orfanato, numa creche, num asilo, num albergue, numa casa de detenção, ou que se encontram solitários, passando por alguma dificuldade, quer seja física, quer seja psicológica, que esse cheiro desta rosa os envolva, levando acalanto, levando bons pensamentos, levando uma reenergização de todo o ambiente onde essas pessoas se encontram. Vibremos toda esta energia aos que precisam. E por fim, vamos trazer esta rosa novamente para perto de nós e vamos encerrar o nosso encontro permitindo que a fragrância desta rosa adentre mais uma vez em nossas narinas, enquanto agradecemos a espiritualidade por mais esta oportunidade, agradecemos a Deus, Criador, por todas as bênçãos recebidas, agradecemos a vida por todas as oportunidades que temos, por toda a vivência física, por toda a vivência espiritual. Agradecemos por mais esse encontro, agradecemos por nossa família,
por nossos amigos, por nossos irmãos de jornada. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Excelente noite, maravilhosa semana. Até o próximo encontro. Gratidão.